Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui da nossa série Servos de Deus. Essa série que a gente faz baseada aí no livro do pastor Franklin Ferreira, livro de mesmo nome, Servos de Deus, onde ele vai falar sobre a vida de 32 grandes homens de Deus aí que foram muito importantes para a história da igreja, a história do cristianismo e que obviamente são importantes até hoje. Se escutar algumas vozes, algum barulho aí, não preocupa não, é porque os vizinhos hoje eles estão um pouco agitados. Hoje nós vamos falar então, dando sequência à nossa série, sobre Agostinho de Hipona. Tenho certeza que Agostinho é um nome que a maioria das pessoas conhecem. Não estava contigo. Em 13 de novembro de 354, na cidade de Tagaste, no norte da África, nasce Aurélio Agostinho, considerado aí por muitos como o maior influenciador da igreja cristã depois do apóstolo Paulo. Mesmo havendo controvérsias quanto a essa informação, a esse pensamento, é inegável que a obra de Agostinho, o pensamento de Agostinho, influenciou grandemente o mundo, influenciou o cristianismo e também a filosofia, dado que as suas obras são lidas e são estudadas até hoje em todo o planeta. Obras como A Trindade, Doutrina Cristã, Confissões, Cidade de Deus se tornaram obras fenomenais aí em toda a história. Agostinho foi filho de um oficial romano de um escalão um pouco inferior. Ele era pagão, né? Ele vai se converter pouco tempo ali, às vésperas da sua morte, basicamente, com uma cristã chamada Mônica. Ele atribui muito da sua conversão à conduta de sua mãe, às orações de sua mãe por ele. Em 365, com 11 anos, ele vai estudar em Madaura. Em 370, ele volta para Tagaste. E aos 17 anos, ele transfere-se para Cartago para estudar retórica e artes liberais. Em 373, ele se torna maniqueísta, que era aquela seita oriunda lá do tal do Mani, que eles eram dualistas, eles acreditavam que o mundo havia surgido das trevas, eles tinham alguns conceitos materialistas, eles eram bem estranhos. Agostinho se torna então maniqueísta. Ele tem uma companheira com quem ele convive durante 15 anos e gera um filho chamado Adeodato, que vai falecer ainda na adolescência. Agostinho se decepciona com o maniqueísmo porque o maniqueísmo não respondia satisfatoriamente às questões que ele tinha relacionadas à origem do mal. E em 374, então, ele regressa para Tagaste para ser professor de gramática. Em 383, ele foi para Roma continuar lecionando e 2 anos depois ele ganha uma cátedra na corte imperial para lecionar retórica. E aí que ele vai para Milão, e em Milão conhece Ambrósio, que era o bispo da cidade, que muito influenciou Agostinho. Ambrósio teve um papel fundamental na vida desse homem. Nessa época, Agostinho já havia abandonado o maniqueísmo e ele estava começando a abraçar o neoplatonismo, que era uma espécie de explicação do cristianismo e da teologia por meios da razão, por meios racionais. Como eu já disse, Ambrósio então teve esse papel importante na vida de Agostinho e ele auxilia Agostinho também na questão da interpretação do Antigo Testamento, interpretando o Antigo Testamento como caminhando em direção a Cristo, caminhando em direção a Jesus. Por causa do livro escrito por Atanásio sobre a vida de Santo Antão, Agostinho começou a perceber que para se tornar um cristão ele precisaria abrir mão de algumas coisas, abrir mão ali da sua carreira de professor de retórica e abrir mão principalmente da vida sensual que ele levava, dos prazeres sensuais que ele tinha. E isso foi uma briga, foi uma luta muito grande, uma briga interna que Agostinho teve. Se você lê as Confissões, um livro aí bem famoso de Agostinho, você vai perceber ele relatando isso. Confissões é como se fosse um diário, como se fosse Agostinho olhando para trás, para a sua vida e relatando ali tudo o que aconteceu, passo a passo, para ele chegar aonde ele estava. Então ele tem essa questão, esse problema, e uma das orações dele era a seguinte: Senhor, dá-me o dom da castidade, mas ainda não. E eu vou ler aqui o que o pastor Franklin cita no livro. Estou aqui com a versão do Kindle.
E isso aqui, palavras de Agostinho. Estava ainda fortemente preso à mulher. O apóstolo Paulo não me proibiu o matrimônio, se bem me exortasse sobremaneira a escolher um estado mais alto, quando sugeria que, se possível, todos os homens vivessem como ele. Mas eu, ainda bastante fraco, procurava uma condição mais cômoda. Era esse, em tudo, o único motivo de minhas hesitações, enfraquecido que estava por preocupações enervantes, pois, devendo entregar-me à vida conjugal, via-me sujeito a outras obrigações que não queria suportar. Aí agora, palavras do autor. Sendo assim, recrudesceu nele a batalha entre o querer e o não querer. Ele queria tornar-se cristão, mas ainda não. Sabia que não podia mais interpor dificuldades de ordem intelectual, o que fazia a luta consigo mesmo ser ainda mais intensa. De todos os lados vinham notícias de outras pessoas que tinham feito o que ele não arriscava fazer, e ele sentia inveja. Em 15 de agosto de 386, Agostinho sentou-se no jardim de uma casa que alugava com alguns amigos. Ele lia com seu amigo Alípio um pergaminho da Epístola de Paulo aos Romanos e conversava sobre o evangelho pregado e ensinado pelo apóstolo. Nesse momento, não podendo tolerar a companhia de seus amigos e tampouco a sua, ele fugiu para o outro lado do jardim, onde se encontrou em terrível agonia de espírito. Aí ele volta a citar palavras de Agostinho. Deixei-me, não sei como, cair debaixo de uma figueira e dei livre curso às lágrimas que jorravam de meus olhos aos borbotões, como sacrifício agradável a ti. E muitas coisas eu te disse, não exatamente nesses termos, mas com o seguinte sentido. E tu, Senhor, até quando? Até quando continuarás irritado? Não te lembres de nossas culpas passadas. Sentia-me ainda preso ao passado e por isso gritava desesperadamente. Por quanto tempo? Por quanto tempo direi ainda? Amanhã? Amanhã? Por que não agora? Por que não pôr fim agora à minha indignidade? E aí, de novo, palavras do autor. Toma e lê, toma e lê, tolelede. Essas palavras que alguma criança gritava em seus jogos infantis flutuaram sobre o jardim e foram chegar aos ouvidos de Agostinho, que sofria profundamente debaixo da figueira. As palavras que o menino gritava pareciam ser um sinal do céu. Pouco antes, Agostinho jogara fora, em outro lugar do jardim, o manuscrito que estivera lendo. Agora voltou para lá, tomou e leu as seguintes palavras do apóstolo. Não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Romanos capítulo 13, versículos 13 e 14. De novo citando palavras de Agostinho. Não quis ler mais, nem era necessário. Mal terminara a leitura dessa frase, dissiparam-se em mim todas as trevas da dúvida, como se penetrasse em meu coração uma luz de certeza. Marcando a passagem com o dedo e com outro sinal qualquer, fechei o livro, e de semblante já tranquilo, o mostrei a Alípio. De novo palavras do autor. Em resposta às palavras do apóstolo Paulo, Agostinho encontrou o que estivera procurando por muito tempo. Dedicou-se totalmente à vida cristã. Deixou sua ocupação de professor, abraçou a vida monástica ao converter sua casa em um mosteiro para oração, estudo e reflexão. Essa é a conversão de Agostinho, coisa muito linda. No ano seguinte, aos 33 anos de idade, na noite de 24 para 25 de abril, era inclusive noite de Páscoa, Agostinho é batizado juntamente com o seu filho Adeodato e seu amigo Olímpio. Ele é batizado por Ambrósio. Após esses eventos, a sua mãe, Mônica, falece na cidade de Ostia Tiberina e então Agostinho retorna para o norte da África, aonde ele vende todos os seus bens, divide o dinheiro ali com os pobres e passa a ter essa vida monástica, essa vida de trabalho, oração, estudo e dedicação a Deus. Pouco depois desses eventos, o seu filho também, Adeodato, falece ainda na adolescência. Pouco depois disso, ele volta para Hipona, com o objetivo de criar ali um monastério, né, e viver essa vida monástica. E em 391 ele foi praticamente obrigado a se tornar presbítero, a ser ordenado presbítero, e passou até essa vida então de presbítero e monge. 4 anos mais tarde, ele também contra sua vontade, ele é eleito bispo coadjutor ali junto com o Valério, e em 396, aos 42 anos de idade, ele sucede Valério no bispado e se torna o bispo ali de Hipona. O pensamento de Agostinho ele foi moldado
Ele foi formado basicamente por causa de 4 disputas que ele teve durante a sua vida. A primeira grande disputa, o primeiro grande assunto de debates que Agostinho teve foi contra os maniqueístas. Os maniqueístas, como eu disse no começo, era uma seita que acreditava numa dualidade aí entre bem e mal. Acreditava que o mundo havia vindo das trevas e várias outras maluquices. Agostinho então vai debater com eles, vai mostrar que eles estão errados. É aí que entra essa questão de Agostinho sobre os trabalhos de Agostinho sobre a questão do problema do mal. E esses debates ajudaram a Agostinho construir material contra isso e obviamente nos ajuda também por termos hoje materiais dele que escreve enquanto estava nesse debate, mas que estão registrados até hoje e muito tem a nos ensinar. O segundo grupo que ele vai debater é contra os donatistas. Os donatistas foi um grupo sectário da igreja que entendia que as pessoas que haviam entregado sua Bíblia durante uma perseguição que houve não deveriam ser de novo aceitas na igreja, além de defenderem uma certa pureza excessiva. E Agostinho vai debater com eles também. O terceiro foi Pelágio, o teólogo ali da Grã-Bretanha, que Agostinho debate também. O pensamento de Pelágio era basicamente o seguinte: Pelágio acreditava que Adão ele teria morrido tivesse pecado ou não. Ele também acreditava que a humanidade ela não morre por causa dos pecados de Adão e também não ressuscita por causa da ressurreição de Cristo. Ele ensinava também que o pecado de Adão afetou a ele e somente ele, e não afetou toda a humanidade, toda a posteridade. Além de crer também que tanto a lei quanto o evangelho conduziam para o reino dos céus, e também afirmar que antes de Cristo já houveram outros homens que viveram aqui na terra sem pecado. Agostinho então vai debater com o Pelágio, o que ajudou também muito a formar o pensamento de Agostinho, ou melhor dizendo, para expor esse pensamento de Agostinho em relação a pecado original, a eleição, predestinação e coisas mais. E o seu duelo final é contra os pagãos que acreditavam que a queda de Roma em 410 se deu por causa dos ateus cristãos. Os cristãos eram tidos como ateus porque se recusavam a adorar aquele panteão de deuses ali. Então a ideia deles era o seguinte: os cristãos não adoravam esses deuses ficaram furiosos com isso, retiraram a sua mão protetora de sobre a cidade, e é por isso então que a cidade é invadida e é tomada. E Agostinho trava uma luta também com esses homens. Esses quatro grandes debates, então, eles vão formar o pensamento e vão formar as obras principais aí desse gigante que foi Agostinho de Hipona. E o final da vida de Agostinho acontece da seguinte forma. Olha só o que o pastor Franklin vai dizer. Em 430, os bárbaros vândalos, liderados por seu rei Gensírico, atacaram a Numídia e cercaram a cidade de Hipona. Já alquebrado pela idade e pela doença, Agostinho quis morrer sozinho. Em seu leito, ele pediu que as cópias dos salmos penitenciais fossem fixadas nas paredes de seu quarto. Em meio à doença, os lia, chorando muito e constantemente. No terceiro mês do cerco, em 28 de agosto de 430, Agostinho faleceu aos 76 anos de vida. No terceiro mês do cerco, em 28 de agosto de 430, Agostinho faleceu aos 76 anos de vida. A imensa luta teológica de Agostinho é o exemplo supremo do princípio de que a fé deve buscar a compreensão. Em toda sua obra teológica, elaborada em oração, estão unidas sabedoria, erudição submissa à Escritura Sagrada. Sua capacidade intelectual nos legou algumas obras-primas: Confissões, a Trindade, a Doutrina Cristã e a Cidade de Deus. E não só isso, sua produção é imensa, composta de diálogos, comentários bíblicos, cartas, sermões, tratados sobre diversos temas teológicos, filosóficos, dogmáticos, morais, espirituais, pastorais e históricos. Agostinho foi o mestre por excelência de uma nova época, e essa influência pode ser encontrada nos grandes escritores cristãos da Idade Média.
Os reformadores do século XVI, Martinho Lutero e João Calvino, foram profundamente influenciados pelo bispo de Hipona, assim como Jonathan Edwards, o grande teólogo do século XVIII. É isso, é inegável, então, perceber esse gigante que foi Agostinho e como que as obras dele têm influência até hoje, nos ensinam até hoje. Outro detalhe interessante, Agostinho, como vários outros, sempre eram muito reticentes, sempre não tinham essa ideia de querer o bispado, de querer o presbitério, de querer ser reconhecidos. Um pouco diferente do que a gente vê hoje. Talvez que a gente possa aprender, não só com as obras, mas com essa conduta, de que ser ordenado a um ministério é algo de grande responsabilidade e que nós devemos estar plenamente conscientes de que é isso que Deus tem para nós. É isso. Tchau. Até o próximo vídeo.